Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Renan, para quem ainda não me conhece, para quem já me conhece, é uma boa noite a todos, né? Primeiramente. A nossa palavra de hoje, ela vai estar localizada lá em Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1, né? A passagem que a gente vai ler hoje se chama Paciência. Mas antes de eu ler essa passagem para vocês, eu queria dizer o porquê que eu escolhi essa passagem, né? Eu estava folheando minha Bíblia quando eu estava voltando para casa e eu encontrei essa passagem. E essa passagem é destinada para você que escolheu o serviço de Deus, que descobriu a sua vocação, ou que ainda não descobriu, que ainda está à procura da sua vocação, e você às vezes fica perdido no meio do caminho, né? Então vamos lá. Convido você a abrir a sua palavra lá em Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Paciência. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor. E prepara a tua alma para a provação. Gente, essa palavra é muito importante. E prepara a tua alma para a provação. Por mais que lá na frente, lá atrás, tenha sido profetizado para mim que futuramente eu vou ser um pregador, irmão, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar firme em Deus, né? Em todas as provações que me vier. Porque, igual eu já falei para vocês, pessoal, não é fácil a gente ter uma vida santa. Não é fácil a gente viver uma vida santa. A gente negar o pecado. Porque o inimigo ele não vai temer o que eu falar, irmão. Eu posso falar, mas o que adianta as minhas palavras? As minhas palavras serão vazias. Malditas as minhas palavras, se aquilo que eu falo não é a minha vivência, irmão. De nada adianta eu vim aqui falar pra vocês o quanto é bom a presença de Deus, o quanto é bom o amor de Deus, se eu não tá vivenciando isso, irmão. Então malditos sejam as minhas palavras, se eu falo aquilo que eu não esteja vivendo, irmão. Eu digo pra vocês que isso é muito importante. A gente sempre tá pronto pra todo tipo de provação, porque vai aparecer muita coisa ruim na nossa vida, irmão. O maior problema dos jovens é achar que a partir do momento que eles começam a buscar Deus, a vida deles vai melhorar 100%, os problemas deles vão desaparecer, tu não vai ter mais problema financeiro na tua vida, tudo vai mudar. Muito pelo contrário, irmão. A única coisa que muda quando a gente começa a buscar Deus, irmão, é que com Deus tudo se torna mais fácil. Porque quando a gente não está em Deus, irmão, a gente começa a fazer os nossos problemas, os possíveis e os impossíveis. Mas não, quando a gente está em Deus é totalmente diferente, irmão. Porque quando a gente está em Deus, a gente faz o possível. E o impossível a gente deixa para Ele, né? Então é uma grande diferença, né? Que acaba se tornando. Os nossos problemas eles vão permanecer. A diferença é como que a gente vai enfrentar eles, né? Com Deus ou sem Deus. Aí é que tá, né? Então vamos continuar aqui, pessoal. E prepara tua alma para a provação. Humilha teu coração. Espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofra as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento da tua vida se enriqueça. Aceite tudo o que te acontecer. Na dor, permaneça firme. Na humilhação, tenha paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus, e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho, e espere nele. Conserve o temor dele até na velhice. Olha que bonita essa frase, pessoal. Pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. Aí entra aquela parte lá que a gente viu, né? Que a gente sempre tem que estar com o nosso coração pronto. A gente sempre tem que estar com a nossa alma pronta para a provação. Porque às vezes a gente acha que, eu quero ser pregador, eu quero ser acólito, eu quero ser catequista, mas aí vai lá e acaba acontecendo alguma coisa na nossa vida, alguma desgraça. Eu não vou dizer desgraça porque é uma palavra muito forte. Acaba acontecendo alguma tribulação na nossa vida, né? E às vezes a gente fica pensando em desistir, pensando em mudar de caminho. Isso daqui não é pra mim, isso daqui não vai dar certo. Irmão, é no fogo que a gente vê o que é ouro e o que é prata, irmão. É ali, é aquela fase de teste que todo mundo passa, irmão. É aquele chamado teste de resistência, o teste de fogo que a gente passa. Eu passei pelo meu, irmão, e eu digo pra vocês que foi a melhor escolha que eu fiz. Porque chega um momento da nossa vida, quando a gente tá ali no teste de fogo, que a gente tem que escolher o que eu quero. Eu quero seguir o que Deus tem prometido pra mim, ou eu quero viver a minha vida mundana lá fora? E eu fiz a minha escolha, irmão. Eu escolhi viver a minha vida em Cristo. Porque eu sei que ali eu vou ser feliz. Ali Ele vai me dar tudo. Talvez ali seguindo aquele caminho, tendo humildade, tendo isso, talvez eu não vá ter tantas riquezas, tantos bens materiais, tantos bens mundanos,
Mas Deus, Ele conforta seus filhos. Ele nunca vai deixar faltar nada aos seus filhos. E por isso que eu escolhi seguir esse caminho. Irmão, para você que está assistindo isso, se foi profetizado para você a sua vocação, talvez você esteja vendo isso, você tenha uma vocação de diaconato, a você ser padre, você tenha dúvida. Porque todos nós temos dúvidas de muitas coisas, não é? Mas aí que está a palavra de Deus, irmão. Confia, tenha paciência, né? Aproveite aquela fase de sofrimento, de aguardar a resposta de Deus, de você pedir para Deus e você ter que aguardar a resposta dele, né? E se Deus falou para você, é isso que eu quero para ti, toma posse disso que ele tem falado para ti, irmão. Para de ficar se enrolando, de ficar dizendo, pô, mas será que é isso? Será que eu tô pronto? Será que eu tô preparado? Irmão, a gente não tem que pensar assim, porque Jesus não vai escolher os capacitados para ir até lá, levar o evangelho às pessoas. Ele vai escolher os incapacitados e ele vai capacitá-los para ir até lá, irmão. Então você tem que pensar assim, pô, se eu não tô capacitado, irmão, então eu vou procurar me capacitar. Eu vou ler a palavra, eu vou orar mais, eu vou ir mais pra igreja, né? Eu vou falar mais com meu irmão que tá magoado, que tá triste. E é isso, irmão. Vocação é isso. É a gente saber esperar, é saber a gente ter paciência. E agora para um pouco e pensa e reflete nisso, irmão. Se tu tá passando por uma tribulação na tua vida, não leva isso como algo ruim, não, irmão. Muito pelo contrário. Porque às vezes a gente acha que nesse momento de atribulação é quando a gente fica fraco. E é verdade, mano. Nos momentos de atribulação a gente vai ficar fraco. Só que nos momentos que a gente tá fraco é que a gente realmente é forte. Porque quando a gente está fraco, quando a gente vê que a coisa realmente está pegando ali, a tribulação está forte na nossa vida, a gente tem que ser mais forte ainda que ela, né? Porque hoje eu fui lá na São Judas Tadeu, pessoal, e eu gostei muito do grupo de oração de lá. E o pregador falou algo que me fez refletir bastante. Ele falou a seguinte frase, que a gente não deve apresentar a Deus os nossos problemas. A gente deve apresentar os nossos problemas... Não, peraí que eu me confundi, pessoal. A gente não deve apresentar a Deus os nossos problemas. A gente deve apresentar Deus aos nossos problemas, né? Não, peraí. Eu falei errado de novo. Peraí, pessoal. Uma hora eu acerto o raciocínio. A gente não deve apresentar a Deus os nossos problemas. A gente deve apresentar os nossos problemas ao nosso Deus. Porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. É muito maior do que qualquer problema, né? Mas basta a gente tomar posse. O maior problema nosso é que às vezes a gente tenta enfrentar um impossível sozinho. E o impossível a gente tem que deixar para Deus, irmão. Por isso que a gente tem que viver uma vida de constante oração. Oração e leitura da palavra, irmão. Leitura do evangelho, que é muito importante na nossa vida. Porque quando eu tô orando, quando eu tô em oração com Jesus, eu tô falando com Ele. E é através disso daqui, ó, que Jesus vai falar comigo, irmão. Se nas tuas orações você não consegue ouvir a voz de Deus, irmão, então começa a orar, irmão, e começa a ler mais a palavra também, que vai te ajudar muito, muito na tua caminhada, irmão. Eu entrei mais nesse assunto de vocação, pessoal, porque pra quem não sabe, ano passado eu fui num grupo de jovens com um irmão meu irmão de caminhada, o Anderson. Se você tá vendo isso, queria te mandar um abraço, irmão. E nesse grupo foi profetizado pra mim que a minha vocação seria essa, pregar o evangelho pras pessoas. E ano passado foi uma fase na qual eu desacreditei. Eu pensei, não, isso não é pra mim, eu não tenho vocação pra isso. E eu pedia pra Deus pra Ele me dar resposta, Ele vivia me dando resposta. E eu dizia, não é pra mim, porque eu não sou capacitado, eu não sou pronto pra isso. Então até que chegou um momento que isso não faz nenhuma semana que aconteceu, pessoal. Vocês são praticamente a primeira pessoa que eu tô contando isso. No domingo, eu me senti vazio, sabe? Porque eu me afastei bastante. Eu comecei a parar de ir pra igreja, eu comecei a começar a dar desculpa, não, eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa da escola pra fazer, e comecei a me afastar da igreja. E no domingo, eu tava me sentindo pra baixo, eu tava me sentindo vazio no domingo à noite, pessoal. E foi aí que eu abri a minha palavra, e lá estava, sal na terra e luz no mundo. E foi aquela palavra que eu li pra vocês naquele vídeo, que mudou a minha vida, que mostrou pra mim que eu já tinha, foi a partir daquele momento, eu passei pela minha prova de fogo, irmão. No qual provou que eu sou ouro, irmão. Que eu sou prata. Tu também, irmão. Tu é ouro ou é prata, irmão. Talvez você esteja passando pela tua aprovação agora, ou tu ainda vai passar, irmão. Mas o que eu tenho pra dizer pra você, irmão, independente da sua situação, independente da sua dificuldade, persevera em Jesus, irmão. Persevera em Deus. Porque Deus não deixa os seus filhos desamparados, irmão. Talvez você vai começar a pedir pra Deus pra Ele te manter no emprego que você tá, ou pra Ele te dar um emprego. E às vezes vai chegar lá um momento de decidir, você não vai ficar com emprego. Às vezes você vai ficar chateado com Deus, mas não. Às vezes Jesus te livrou de algo maior, irmão. Às vezes aquele emprego não era pra você. Talvez se você ficasse ali dentro, lá na frente pudesse acontecer alguma coisa. A gente não sabe o livramento que Deus fez da gente. Muitas vezes a gente não sabe disso, pessoal.
E é algo que eu também bato para Deus, para Ele mostrar pra gente qual é a nossa vocação, qual é o nosso caminho que a gente tem que seguir. Mas a gente tão pouco agradece Ele, né? A gente mais pede a Deus do que a gente agradece, irmão. Pô, Renan, mas eu vou agradecer o quê? É simples, irmão. Você agradece a casa que você tem, ao dom da vida, né? Ao você ter nascido perfeito, que muitas pessoas aí nascem com deficiência. Agradecer pela riqueza que você tem. Tudo bem que a gente não tem muita riqueza, mas comparado a muitas pessoas aí que hoje não tem uma cama para dormir, que tem que dormir na rua, é muito, pessoal. Então a gente tem que agradecer diariamente a tudo que a gente tem, aos nossos dons, os dons do Espírito Santo que a gente recebeu, ao alimento de cada dia, ao nosso pai, a nossa mãe, aos nossos irmãos. Muita gente queria ter um pai e uma mãe do lado e não tem, pessoal. E muitas vezes vocês têm o privilégio de ter isso e não agradecem. E eu vi uma foto esses tempos na internet, que é mais ou menos o seguinte: quando a gente quer uma coisa, o valor dessa coisa vai lá em cima, o valor desse item. Quando a gente tem esse item, o valor vai lá embaixo. E quando a gente perde, o valor vai lá em cima, muito mais alto do que estava antes. Sabe por quê? Porque a mesma coisa se aplica a um pai ou uma mãe. Quando a gente quer ter um pai e uma mãe e a gente tem, o valor deles vai lá embaixo, porque a gente não dá valor, né? Porque a gente tem algo que a gente já tem. E quando a gente tem algo, a gente vivencia ali diariamente, a vivência, né? A gente para de dar valor para as coisas. E depois que a gente perde, é que o valor vai lá em cima e a gente vê, pô, eu poderia ter dado mais valor, eu poderia ter feito mais como filho, né? Ou você que está vendo esse vídeo, que talvez perdeu alguém próximo de você, pô, eu poderia ter feito mais. A gente pensa assim, né? Eu sei como é que é. Mas o que eu digo pra vocês, pessoal, não se afastem de Deus, independente da situação. Porque hoje em dia, a gente tem uma doença que ela tem afetado muitos jovens, a chamada doença do século, a tal da depressão, né, pessoal? Que é uma doença silenciosa, que ela não tem cara. Talvez a depressão pode estar em você que está vendo esse vídeo, ou na pessoa que está do seu lado. A pessoa pode estar ali rindo, toda alegre com você, se divertindo. Ela vai chegar em casa e ela vai se matar. Que já aconteceu muitas vezes e é muito triste a gente ver isso, pessoal. Porque para a pessoa chegar nesse estado dela tirar a própria vida, a gente vê que ela chegou num ponto no qual ela não tinha mais razão para viver. Ela não via mais a alegria, ela não via mais a felicidade, ela não via mais o amor em nada. E às vezes a gente se pergunta, pô, mas a pessoa estava rindo há uma semana. Irmão, mas você tem que entender que aquilo ali é uma felicidade momentânea que a pessoa tem. A depressão, ela não tem mais cara, pessoal. Às vezes a pessoa simplesmente não tem mais o que viver. Você vai chegar pra pessoa e vai conversar com ela. Pô, irmão, mas o que aconteceu na tua vida? Tá tudo bem contigo? A pessoa vai olhar pra ti e vai, tá tudo bem, cara, pô, tranquilo, tá na moral. Só que se a gente pudesse ter esse dom de olhar o coração da pessoa, o coração dessa pessoa às vezes está pedindo socorro. Porque não tem mais razão pra viver. Talvez não tenha mais amor, não vê mais amor em casa, não vê amor em nenhum lugar. Essa pessoa não vê amor. E cabe a gente, irmão, a gente. Pessoas que já conhecem o amor de Deus, levar amor para essas pessoas, né? Quantas vidas, irmão, eu posso salvar? Quantas vidas, irmão, você pode salvar, né? E para finalizar esse vídeo, pessoal, eu quero deixar uma frase que talvez seja um pouco impactante, mas que é necessário. Nesse novo ano que chegou, 2019, não é o ano que tem que ser diferente pra gente, é a gente que tem que ser diferente pro ano. Porque o ano é só uma forma da gente marcar o tempo, algo cronológico. A gente que tá em constante mudança, o tempo não. O tempo tá ali, ó. Ano passado a gente sabe que ano que vem vai ser 2020. E daqui a uma semana vai continuar sendo 2020. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, vai continuar sendo 2020. Agora a pergunta é, hoje você está em Deus, e amanhã? Daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, irmão. Tá entendendo qual é o raciocínio? Qual é a nossa lógica? Então, o ano vai mudando, e a gente tem que estar em constante mudança, irmão. Mas a gente não se esquece, a gente sempre tem que estar mudando para melhor, irmão. Sempre está mudando para melhor, sempre tem que estar evoluindo. O que é evoluir? A gente está evoluindo em Deus, irmão, né? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas peço que vocês tenham paciência para assistir. Se você assistiu até o final, é isso. Então, pessoal, queria desejar um bom final de semana a todos, né? Que vocês não se esqueçam de ir na Santa Missa. E eu quero fazer um convite a todos. Sábado, às 7h30 da noite, na comunidade São Domingos... Não, desculpa, pessoal. Calma, corta. Não, tô brincando, pessoal. No sábado, às 7h30, na comunidade São Judas Tadeu, a gente vai fazer um encontro lá, né? O nosso grupo, né? Bem-aventurados, que também acontece todo sábado, às 7h30, na São Domingos, a gente vai sair de lá e vamos até São Judas Tadeu.
Você que tem interesse, entre em contato comigo através de mensagem. Deixa nos comentários aí se você estiver vendo isso no YouTube. No Instagram me manda pelo direct. No WhatsApp me chama no privado. E pessoal, eu queria deixar mais uma frase aqui no final. Se por acaso você se sente sozinho, se sente isolado, não consegue conversar com Deus, sente que talvez você esteja numa profunda depressão e precisa de uma ajuda, mas não sabe como pedir essa ajuda, entre em contato comigo, pessoal. Que eu digo pra vocês que a melhor cura, o melhor remédio para depressão é a conversa, é o diálogo, pessoal. Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço a todos e que Deus lhe abençoe.